meu irmão, minha irmã, como é bom, é um privilégio ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você, e eu te convido a meditarmos juntos na palavra de Deus, dessa vez no livro de Neemias capítulo 8, versículo 10, diz assim: vão agora para casa e façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Amém, a palavra de Deus. Algumas versões dizem: a alegria do Senhor é a nossa força, mas eu gostei muito dessa nova versão que diz: a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Então a alegria do Senhor é o que nos fortalece, é o que nos mantém firmes, é o que nos mantém de pé, e nós precisamos dessa alegria na nossa vida todos os dias. Então eu te convido, nesse mês de setembro, nós estaremos todas as terças-feiras meditando numa série de mensagens que fala sobre alegria. Nós temos visto nos dias que nós estamos vivendo, um número expressivo, um aumento muito grande de pessoas depressivas, de pessoas aflitas, angustiadas, o nosso dia a dia, dinâmica de vida, de rotina na atualidade, leva as pessoas a viverem essa ansiedade e a desenvolverem, síndromes de depressão, de ansiedade, e tantas pessoas têm vivido, angustiadas, tristes, mas o Senhor tem para nós, para os seus filhos, alegria, e é a alegria do Senhor que nos dá força, é a alegria do Senhor que nos mantém de pé. E nós temos visto um ataque maligno diretamente nas emoções, tentando alcançar as emoções para enfraquecer, para minar, para aos poucos tirar o brilho dos nossos olhos, para aos poucos tirar nossa vitalidade, nosso vigor, o nosso ânimo em viver, em fazer as coisas. E o Senhor tem para nós uma vida plena, o Senhor tem para nós uma vida abundante. Então a gente não pode aceitar que a alegria do Senhor vai saindo, vai se esvaindo na nossa vida. A gente precisa manter o nosso coração firme, a gente precisa manter a nossa mente, a nossa alma ligada no Senhor, que Ele é a fonte de toda alegria, não uma alegria circunstancial, não uma alegria passageira, mas uma alegria que vem direto dele para nós, para nos fortalecer, para a gente não apenas viver, para a gente não apenas sobreviver, Tem pessoas que têm apenas sobrevivido, que têm apenas existido, mas não é isso que o Senhor tem pra gente. O Senhor quer que a gente viva uma vida com abundância, uma vida com alegria, uma vida com plenitude. E existem alguns sentimentos, algumas situações, algumas circunstâncias que a gente permite que entre na nossa vida e que vai entrando aos poucos, e se a gente não estiver vigilante, esses sentimentos, essas situações podem roubar a nossa alegria. Então eu quero intitular a série de mensagens que nós estaremos trazendo nesse mês de setembro, todas as terças-feiras, de ladrões de alegria. E cada terça-feira a gente vai estar falando sobre um ladrão, sobre um sentimento que, se a gente permitir que ocupe a nossa mente, que tome lugar na nossa vida, tem essa capacidade de roubar a nossa alegria, de tirar a nossa paz, de tirar esse desfrute, esse prazer que nós temos que ter na presença de Deus. E nessa primeira semana eu quero falar com você sobre ansiedade. A ansiedade é a preocupação exagerada, é a preocupação com o dia de amanhã, é a preocupação com aquilo que ainda nem chegou. E se você parar para pensar, às vezes ficamos tão preocupados com coisas que ainda nem chegaram, que nem aconteceram, que talvez nem vão acontecer. E essa ansiedade vai minando a nossa alegria. Essa ansiedade, essa preocupação vai tirando de nós o prazer das coisas, vai tirando de nós o brilho no olhar, a alegria de viver, vai roubando isso da gente. E às vezes, a gente vive aí ansioso, a gente vive temeroso, a gente vive preocupado, a gente vive com medo do futuro. A gente vive com medo de coisas que podem acontecer e que talvez nem vão acontecer. E a maioria dessas coisas que a gente vive tão preocupado, além de talvez nem acontecerem, são coisas que, se acontecerem, a gente nem tem controle
controle, a gente nem tem a capacidade de mudar aquela situação, de interferir naquela situação. Então, por que às vezes a gente deixa a nossa alegria ir embora, a nossa força ir embora, né? A gente vai se enchendo, se sobrecarregando desse sentimento de ansiedade que vai nos deixando cada dia mais aflitos, cada dia mais angustiados, se na realidade são coisas que a gente nem controla, são coisas que a gente nem pode mudar, que a gente nem pode alterar. Então a gente está sofrendo, né? Nós estamos nos preocupando por coisas que a gente não tem controle, a gente está se preocupando inutilmente, porque a gente não vai conseguir resolver, porque a gente não vai conseguir mudar. Lá em Mateus 6:27, a palavra de Deus diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, quem de nós, por mais preocupado que a gente esteja, por mais ansioso que a gente tem a capacidade de aumentar um pouquinho da nossa estatura, um pouquinho que seja, né? Aí o versículo 31 fala: não andeis inquietos, né? Não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Então, olha o que Jesus está falando. Não fique ansioso, não fique preocupado. Por mais cuidado que você tenha, por mais preocupação que você tenha, você não pode aumentar um côvado da sua estatura, você não pode aumentar um dia da sua vida. Muitas circunstâncias a gente não tem capacidade de mudar, né? E Jesus fala: olhar para as aves do céu, né? Nesse mesmo trecho, a partir do versículo 25, depois você leia com calma. O Senhor fala: olhai para as aves do céu, que não semeiam, que não colhem, mas o Senhor as alimenta. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então, o Senhor Jesus fala: não fiquem inquietos com o que havereis de comer, com o que havereis de vestir, porque o Senhor, o Pai, sabe que você precisa, o Pai vai te alimentar. Então não permita que a ansiedade venha e roube a sua alegria, e roube a sua paz, e tire de você o prazer de viver, porque a alegria do Senhor é o que nos dá força, é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém vivos, e o Senhor tem essa alegria para a nossa vida. Então, se você está percebendo que a ansiedade, que a preocupação com o dia de amanhã, com as pessoas, né, da sua vida, da sua casa, preocupação com o emprego, preocupação com tantas coisas que a gente atravessa na nossa vida, né? Algumas são até legítimas, algumas preocupações são sim legítimas, mas a gente precisa aprender a entregar nas mãos daquele que pode fazer, porque como eu já falei aqui, muitas dessas situações não podemos resolver, não vamos ter, a maioria delas a gente não tem a capacidade de resolver, então a gente vai se preocupar inutilmente, a gente vai se desgastar e a gente não vai resolver. Então a gente precisa aprender a entregar nas mãos daquele que pode resolver, daquele que tem todo o poder, daquele que consegue entrar na causa e mudar de fato a situação. Então vamos aprender a entregar nas mãos de Deus e deixar a ansiedade, pedir ao Senhor, entregar nas mãos dele. Deus, eu não quero ficar ansiosa, eu não quero ficar preocupada, eu quero descansar no Senhor, eu quero descansar no teu cuidado. Então que em nome de Jesus a gente possa vencer essa ansiedade, essas preocupações com o dia de amanhã. Que o Senhor continue falando no seu coração, ministrando na sua vida, em nome de Jesus.